Regularização de imóvel é burocrática? Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura. E hoje vim falar para você sobre a regularização de imóvel. Vamos entender, é burocrática, não é burocrática? A gente fala de lei, isso é difícil. Como é que a gente vai montar um processo de uma regularização de imóvel? Isso parece ser muita dor de cabeça para o engenheiro e para o arquiteto, não é verdade? Na verdade, é bem mais simples do que parece, eu vou te explicar em detalhes tudo isso nesse vídeo. Mas antes de tudo, faça o seguinte: vem aqui no meu canal, logo abaixo, se inscreve, por quê? E ativa o sininho, porque todos os dias eu trago conteúdo para você dominar a regularização de imóveis e faturar mais de 10 mil reais por mês. Então, já vai lá, não deixe de se inscrever e também deixa o seu like logo aí, porque a gente vem com mais conteúdos aí pela frente. E vamos entender, é burocrático ou não é burocrático? Para você entender basicamente o que significa essa regularização de imóveis, a gente está falando de algo que já está construído, então eu já trago um conforto para você. Você não precisa criar um projeto do absoluto zero. Você vai criar um projeto onde a edificação já está pronta. Então, pensando em burocracia, a gente já eliminou grande parte dessa burocracia. A gente está falando de algo já construído, então são construções já prontas e o nosso papel como profissional é fazer um levantamento desse imóvel. Como assim um levantamento? Basicamente, você vai até o local, você vai tirar as medidas do imóvel e você vai passar ali para o projeto. É mais simples do que parece. Quando você vai criar um projeto do zero, você tem que criar ali toda a arquitetura, você tem que definir todos os ambientes, mas na regularização de imóvel é totalmente diferente. Isso já está construído. Então, a gente já tira ali uma grande parte de burocracia, a gente já tira ali uma grande parte de dificuldade que você pode pensar que teria fazendo um projeto de regularização de imóveis. E além disso, tem também a questão das leis, tá? Então, quando você vai criar um projeto de edificação nova, você precisa seguir todas as leis. Então, todos os detalhes construtivos precisam estar conforme as leis. Daí vem a seguinte dúvida: Bruna, mas e a regularização? Ela não fala das leis? Ela não precisa seguir ali toda a legislação? E basicamente funciona da seguinte forma: quando o imóvel já está construído, a ideia é que a última solução existente para a gente passar para o cliente é uma demolição, tá? Essa é a última opção. E muitas vezes a gente vai bater ali em situações que a gente vai falar: peraí, isso não está conforme a legislação. Será que eu vou ter que mandar o cliente demolir? Essa vai ser a última situação que você vai passar para o cliente. Então você não precisa ter ali conhecimento profundo em todas as legislações, então não é nada burocrático isso, tá? Porque a gente que tá nessas áreas de projetos e tudo mais, a gente fica pensando: será que eu vou ter que conhecer mesmo das leis? Ah, é tantas leis, é tantas coisas. Então você não precisa ter conhecimento profundo em todas elas. É claro que você precisa ter conhecimento nos pontos mais importantes. Por exemplo, eu vou te dar aqui algumas dicas que vai te ajudar na hora de você fazer uma regularização de imóvel. Verifique a questão dos recuos, tá? Então, recuo é algo que, independente do município, você vai ter que analisar, independente se é uma construção nova, se é uma construção já há muitos anos, você vai ter que analisar. Então, verifique recuos, taxa de ocupação, que é a taxa de ocupação ali no solo. Além disso, um outro ponto importante que você precisa analisar é a área permeável. Sabe aquela área verde, né, onde tem ali gramas, ou tem brita, tudo isso onde a água vai descer naquele solo e vai realmente penetrar aquele solo. Isso é uma das exigências da prefeitura. Então, verifique essas questões, porque são os pontos mais importantes. Recuo sempre pega muito, taxa de ocupação sempre pega bastante e também a questão da área permeável. Você tendo conhecimento sobre essas questões do seu município, você não precisa estar profundamente entendendo todos os detalhes da legislação. Entendendo esses pontos vai te ajudar a fazer qualquer regularização. Você vai chegar lá, vai identificar todos esses erros e aí você vai fazer o seguinte: como eu falei para você, a última solução que a gente vai poder levar para o cliente é a demolição. E qual é a nossa primeira solução para levar para o cliente? A primeira solução é você ver se no município tem multas para isso. Então é bem simples, você vai lá no setor de fiscalização, pergunta: existe multa para quando não respeitou o recuo? E ele vai te passar a informação e vai te passar o valor das multas. Se tiver essas multas, é muito mais simples do que parece, é só você fazer o projeto. O município vai gerar ali a multa para o cliente, que normalmente pode ser algo não tão exuberante, né? Então, tipo, pode ser de R$1 a R$3 pela irregularidade. Claro que vai depender do município, então dá uma olhadinha. E aí seu cliente não precisa demolir, porque imagina, ele tem que demolir todo o imóvel, fora ali tem que reformar tudo isso, então vai dar uma dor de cabeça. Então verifica essa questão da multa. Uma outra solução, segunda solução e muito importante,
é a lei de anistia. O município, de tempos em tempos, ele cria uma lei para poder regularizar os imóveis que foram construídos fora da legislação. Então a gente está falando da regularização de imóvel. E aí facilita mais ainda o nosso processo de regularização de imóvel. Sabe por quê? Porque nessa lei, normalmente, o imóvel vai ficar da situação que ele tá. Então, tá fora da norma, tá fora disso, tá sem recuo, a taxa de ocupação tá errado, tá tudo completamente errado. Se não tiver invadindo a área pública e não tiver com uma janela ali, uma porta pro vizinho, diretamente pro vizinho, aí você vai conseguir fazer essa regularização de imóvel com a lei de anistia. Então isso facilita muito o seu serviço e acaba toda a burocracia. Então a regularização em si é algo muito simples, é algo onde fala de uma construção que já está finalizada. Então regularização é algo já finalizado, é algo que você não vai precisar falar para o cliente demolir, tá? Então você vai procurar soluções como você fazer as multas, né? O cliente ter ali a opção de pagar as multas, você faz o projeto e ele tem as multas, ou a opção do processo de anistia. Isso facilita demais a sua vida. Agora me fala o seguinte, você já escutou falar sobre a lei de anistia? Me conta logo aqui abaixo nos comentários que eu quero saber como é que funciona no seu município. E não deixa de acompanhar os nossos próximos vídeos aqui.